falando um pouquinho sobre o que é o apoio matricial e principalmente seu objetivo. Então, o apoio matricial, ele é uma metodologia de trabalho que busca reorganizar os processos de cuidado. Os especialistas, eles não estão originalmente dentro das equipes de referência, que buscam oferecer uma atenção contínua. Esses especialistas, eles estão ali para oferecer a essa equipe um suporte assistencial e também um suporte técnico-pedagógico para as questões que essas equipes de referência tenham dúvidas ou também para outras questões que possam ajudar esses profissionais a qualificarem esses cuidados aos usuários. É justamente qualificar o cuidado a esses usuários que é o objetivo principal do apoio matricial. E existem diversas formas de se fazer isso. O modelo principal é o NASH, que é o que mais se destaca, né? E o seu contato com a ASF, que é a equipe de saúde da família. Mas ele não é a única forma de se fazer isso. Bom, o que é o NASH? O NASH são os núcleos de apoio à saúde da família, que tem o objetivo de ampliar a capacidade de resposta das equipes de saúde da família para com os problemas da população. Esses núcleos, eles são equipes multiprofissionais que vão atuar de forma integrada, juntamente com as equipes de saúde da família, com as equipes de atenção básica das populações específicas e com o programa Academia de Saúde. Essa atuação integrada, ela vai poder permitir realizar diversas discussões de casos clínicos, o atendimento compartilhado entre os profissionais, seja na unidade de saúde, como no atendimento domiciliar, e também vai possibilitar a formação de projetos terapêuticos que vão ampliar e qualificar as intervenções no território e na saúde dos grupos populacionais. Essas ações de saúde também podem ser intersetoriais, que envolve mais de um setor, e com foco prioritário nas ações de prevenção e promoção da saúde. Eu tenho uma pergunta agora a responder, que será como funciona, a pergunta seria como funciona esse apoio matricial na equipe de saúde da família. Então, esse apoio matricial, ele já nasce ligado às estratégias de saúde da família, pensando nesse apoio matricial para a atenção básica. Boa tarde, professora. Eu vou falar um pouquinho sobre o apoio matricial nas UBSs, que são as unidades básicas de saúde. Bom, se não for por meio do NASF, que é o modelo que mais se destaca, agindo nas unidades básicas de saúde, esse apoio ele pode ser feito por outros profissionais especializados que vão interagir com a equipe da unidade básica de saúde, podendo mesmo até ser os profissionais especializados que já compõem a UBS, como ginecologistas, pediatras e outros profissionais. E eles podem fazer esse apoio matricial, que é oferecer uma retaguarda especializada e um suporte técnico-pedagógico. Bom, e como é que deve ser aplicado o apoio matricial? O apoio matricial, ele possui algumas diretrizes que norteiam esse trabalho. Então, eu vou citar algumas delas que são consideradas bem importantes, tá? Devem saber que o apoio matricial ele funciona muito bem quando se tem equipes de referência. Então, é necessário ter equipes de referência. A gente precisa saber também que o apoiador matricial ele precisa disponibilizar seu contato para que em casos de emergência, que possam surgir fora do horário programado, ele possa ser contactado. Então, é importante que ele tenha um fácil acesso. Além disso, se trabalha com diferentes tecnologias para fazer o apoio matricial, que vão desde consultas compartilhadas, reuniões de educação permanente, elaboração de projeto terapêutico, ações no território, ações com grupos e várias outras tecnologias. E todas essas tecnologias, elas fazem parte do trabalho do apoiador matricial. E ele vai combinando, a depender da demanda das equipes do território apoiado. É importante também combinar com as equipes as agendas, então os horários, fazendo um tipo de contrato de trabalho para que seja seguido de forma fiel e o trabalho ele ande
ele flua. Além disso, é importante combinar com as equipes os critérios para encaminhamento. Então, para troca de casos, para combinar a metodologia do trabalho. E, por fim, né, das diretrizes, é importante também o diálogo. Então, o diálogo é de suma importância entre o apoiador matricial e a equipe de referência. Bom, e, além disso, eu vou também falar a diferença, né, entre núcleo do saber e campo. Bom, os saberes específicos de cada profissional que está envolvido, né, os seus domínios técnicos e suas experiências, elas vão constituir o núcleo de saber de cada um deles. Então, cada profissional vai ter seu núcleo de saber. E os saberes e práticas em comum, ou seja, articulados em torno de um mesmo objeto de trabalho, vão constituir o campo. Então, na saúde, das práticas de saúde, do cuidado, da vida em comum. Nessa troca de saberes e de práticas, os núcleos eles devem atuar significantemente articulados, né, pelo campo. Vou falar um pouquinho de como se articula a equipe de apoio matricial. Elas são muito profissionais, pois participam delas especialistas de diferentes áreas, como psicólogos, dermatologistas, fisioterapeutas, entre vários outros, que trabalham na equipe juntamente com as equipes de referência. Elas são interdisciplinares, pois esses diferentes profissionais de diferentes áreas se juntam no final e juntos eles buscam um diagnóstico comum, um final em conjunto. E eles são articulados também por um ou mais profissionais de saúde que possuem um certo saber específico, que são os multiprofissionais, e utilizam uma ou mais equipes de referência que se responsabilizam pela atenção contínua do usuário. Um exemplo, a equipe de saúde mental, ela pode apoiar as atividades de uma equipe de referência na atenção básica. A equipe de reabilitação física pode prestar apoio a várias equipes de enfermarias, clínicas ou cirúrgicas de um hospital. Bom, a organização do processo de trabalho e o apoio matricial. Existe uma organização do processo de trabalho em função de responsabilização e de acréscimo de conjuntos de usuários ou grupos em acompanhamento continuado, que até deveria anteceder o apoio matricial. Por quê? Nessa coordenação de casos está, ao mesmo tempo, o exercício de uma função de proteção aos frequentes danos que as próprias intervenções desses profissionais de saúde eles vão produzir, quando, por exemplo, um paciente ele está sendo acompanhado por diversos especialistas e eles não conversam entre si, esses especialistas. Então, eles têm prescrições, muitas vezes, são antagônicas e desnecessárias. Então, caberia a uma equipe de referência que coordene esse caso, promover essa articulação entre essas várias ações que estão em desenvolvimento e monitorar a articulação entre elas, assim como seus efeitos. É preciso também um exercício cotidiano de cultivar uma relação respeitosa entre o saber generalista e o saber superespecializado, da mesma forma na relação entre o saber do usuário e do profissional de saúde. E também nesse sentido, que o apoio matricial ele se implica em uma lógica de troca multidirecional, ou seja, de duplo ganho dos participantes do processo, de aprender e de ensinar. E sendo assim, dentro do apoio matricial, os profissionais do NASF, que é o Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica, e do ESF, Estratégia de Saúde da Família, eles irão compartilhar os seus saberes, ampliando a resolução dos problemas mais comuns. Eu vou falar sobre o projeto terapêutico, que é um conjunto de condutas terapêuticas que vai ser articulada para o indivíduo, grupo ou família. Então, vão ser realizadas discussões coletivas com uma equipe interdisciplinar de profissionais. Para cada caso, vão ser escolhidos os profissionais específicos e o projeto vai se dividir em 4 momentos. O primeiro é o diagnóstico, onde vai ser avaliadas as condições orgânica, psicológica e social do indivíduo, da família ou do grupo. A definição de metas, que irão ser realizadas as metas de curto, médio e longo prazo, de acordo com o sujeito. A divisão de responsabilidades, então vai dividir a tarefa de cada indivíduo. E a reavaliação, onde vai ver a evolução de cada um e as correções que devem ser feitas. Boa tarde, meu nome é Dani. Eu vou começar uma introdução sobre o que viria a ser a operacionalização do apoio matricial. E como as meninas já haviam citado anteriormente, segundo o Ministério da Saúde, o apoio matricial ele vem com essa proposta de promover uma nova forma de produzir saúde.
em que 2 ou mais equipes, num processo de construção compartilhada, vão criar uma intervenção pedagógico-terapêutica. Ou seja, o matriciamento ele vai visar transformar a lógica tradicional dos sistemas de saúde. É um novo arranjo que não mais se define e se limita ao corporativismo e à alienação do trabalhador de ter um resultado do seu trabalho o tempo todo. Então, o termo apoio matricial é composto por 2 conceitos operadores. E o segundo deles é matricial. Ou seja, é uma mudança radical na posição do especialista em relação ao profissional que vai demandar um apoio. Na teoria dos sistemas de saúde, existia muito um princípio de hierarquização. Ou seja, vai haver uma autoridade que encaminha, outro que recebe, e o nível primário vai se dirigir ao secundário e assim sucessivamente. Então, é uma relação muito vertical. Esse estilo de relação é como se fosse uma administração muito clássica, que induz um sistema muito burocrático e pouco dinâmico. Então, o grande objetivo é que referências, contra-referências, protocolos e outros elementos, eles estejam integrados de maneira muito mais horizontal. Ou seja, esse emprego matricial indica essa possibilidade de sugerir que profissionais de referência e especialistas mantenham uma relação mais horizontal e não apenas vertical, como recomenda a tradição dos sistemas de saúde. Então, é uma tentativa de atenuar a rigidez dos sistemas de saúde e planejar de maneira muito mais estrita que não haja uma hierarquização e uma regionalização muito grande. Então, não se pretende com esse arranjo o fim do sistema de referência contra referência. Relembrando que seria o sistema de referência contra referência. Referência quando vai haver o trânsito de menor para maior complexidade e contra-referência justamente sendo o contrário, de maior complexidade para menor. Então, o objetivo desse apoio não é acabar com esse sistema. O que é importante salientar é que, em torno de todas as questões que visam transformar a maneira de promover saúde, existe a necessidade de a gente olhar para as situações e locais onde a evolução não aconteceu de forma equânime para todo mundo. Então, existem algumas áreas de atenção, sobretudo aquelas dependentes de aparelhos especiais, onde o encaminhamento tradicional ainda é necessário e pertinente. Então, desde que haja uma realização de uma vinculação e de uma continuidade, né, porque é muito importante haver uma continuidade, inclusive isso é um dos princípios, né, da APS, que essa relação entre médico e paciente, ou entre profissional e paciente, se estenda após o episódio de doença e que isso continue para que haja um diagnóstico, um prognóstico melhor. Então, para esse arranjo acontecer, é necessário que haja uma quebra de paradigma do que vinha a ser uma forma muito enquadrada de fazer saúde e uma abertura para novos olhares que permitam organizar outra maneira de promover saúde de forma mais, vamos dizer assim, pouco tradicional e muito mais resolutiva. Bom, existem 2 modalidades de operacionalização do apoio matricial: o atendimento conjunto e a discussão de casos, que é a formulação de projetos terapêuticos singulares. Ambas essas modalidades, elas demandam uma série de condições de organização do serviço e do processo de trabalho, de organização de agenda, de fluxos e de disponibilidades pessoais e institucionais dos profissionais envolvidos nesse processo. E todas essas questões, elas precisam estar de acordo com o necessário para que seja possível operar o apoio matricial. Bom, algumas condições organizacionais, elas ampliam muito as possibilidades de sucesso e o impacto do apoio matricial. Por exemplo, a organização de serviços de saúde com base em equipes de referência, com a descrição da clientela bem definida e com relação territorial, ou seja, isso é responsabilizar a equipe da unidade de saúde pelos sujeitos que vivem naquela área geográfica. Isso permite o efetivo acesso e vínculo dessa população aos serviços de saúde. Outro ponto, por exemplo, é quando a equipe ela não se reúne, ela não se encontra, ela não tem contato, dificilmente ela vai operar adequadamente. Por isso que é de extrema importância que a estratégia de implementação do apoio matricial ela venha acompanhada de dispositivos e arranjos de gestão que favoreçam esses contatos e encontros da equipe.
E esses dispositivos, eles podem ser, por exemplo, espaços voltados para a discussão das equipes de referência ou entre as equipes dos apoiadores matriciais, a fim de levantar essas discussões acerca do processo de trabalho, dos fluxos de pacientes e das ofertas de serviço como um todo. Outro ponto também é o uso de tecnologia de educação permanentes em saúde como uma estratégia deliberada da gestão da qualificação dos trabalhadores. Ou seja, resumindo, a operacionalização do apoio matricial ela depende de um conjunto de condições, que são número e qualificação de profissionais disponíveis, cultura organizacional dos gestores e trabalhadores envolvidos e a organização do processo de trabalho no Em relação ao atendimento conjunto, este consiste em realizar um conjunto com a equipe do apoio matriarcal, além de coordenar um grupo e realizar procedimentos. Com isso, possibilita a troca de saberes, gerando experiências para ambos os profissionais envolvidos. No apoio matricial, atender um usuário, sentir na pele a proximidade do vínculo, são essenciais para a formação deles. A discussão de casos de PTS consiste em rever o caso para assim planejar as ações. Então, gente, diante de tudo que já foi exposto, fica a pergunta: como o apoio matricial pode ser desenvolvido e aplicado na atenção primária? Para início de conversa, a gente viu que o apoio matricial precisa estar em união com a equipe de referência para que eles sejam usados como recurso para desenvolver a organização da atenção à saúde na atenção primária, com o objetivo de limitar a fragmentação da atenção, consolidar a responsabilização clínica, valorizar o cuidado interdisciplinar e contribuir para a regulação das redes assistenciais. E esses arranjos, eles têm como objetivo construir, no âmbito gerencial, uma cultura organizacional democrática e, no âmbito humanizado, um manejo do atendimento e do conhecimento que vai valorizar a singularidade de cada caso e vai possibilitar um equilíbrio dinâmico entre as diversas especialidades e os diversos profissionais que estão envolvidos nesse processo. Por exemplo, alguns hospitais, eles usaram como estratégia a transformar as tradicionais interconsultas no apoio matricial a obrigatoriedade dos pedidos de apoio. Ou seja, se a equipe que está cuidando desse usuário é uma equipe de referência, ela tem o papel de coordenar a atenção desse cuidado do usuário em todo o período. Ou seja, ela pode participar de todas as decisões ou propostas terapêuticas que vão envolver o caso desse usuário. A equipe de referência, ela tem sempre a composição interdisciplinar, em que o apoio matricial e a equipe de referência são, ao mesmo tempo, arranjos organizacionais que têm uma metodologia para essa gestão em trabalho em saúde, com o objetivo de ampliar as possibilidades de realizar clínica ampliada e interação por meio do diálogo, como já foi dito antes, entre as distintas especialidades e profissões que vão envolver esse processo inteiro. Esse atendimento ele é realizado nos NASFs, que vai utilizar o conceito de inter-relação entre a equipe de referência e o apoio matricial, tratando-se de uma equipe interdisciplinar, como eu já disse antes, e tem como função principal apoiar a equipe de saúde e família, para que ela aumente sua resolutividade. Mas é bom a gente ressaltar também que os profissionais do NASFs, eles podem fazer atendimento individual. Algumas medidas para serem tomadas para promover esse atendimento já foram ditas antes, mas eu vou ressaltar algumas. O atendimento compartilhado, que vai ser uma intervenção com troca de saberes, capacitação e responsabilidade mútuas. A gente está falando muito sobre isso, responsabilidades mútuas entre a matricial e a equipe referencial, gerando uma experiência para ambos os profissionais que estão envolvidos nesse processo. Intervenções específicas do NASF, dos profissionais do NASF, com os usuários ou com a família, mas antes tendo uma discussão e negociação com a equipe de saúde da família prévia, que estão responsáveis pelo caso. E também ações comuns no território, com a responsabilidade desenvolvida com planejamento focado na saúde. Tópicos como inclusão social, trabalhos educativos, enfrentamento à violência e etc., junto com equipamentos públicos como escola, igreja e creche. Oi, professora, boa tarde, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a relação do apoio matricial entre os diversos serviços profissionais. O apoio matricial procura construir e ativar a comunicação ativa e o compartilhamento de conhecimento entre os profissionais de referência e os profissionais apoiadores. Ele busca personalizar os profissionais de referência e de contra-referência, estimulando e facilitando o contato direto entre esses profissionais. Ele surge para confrontar o modelo de atenção
burocratizado e centralizado da doença. A equipe de referência vai continuar responsável pelo caso, independente se os profissionais de apoio forem acionados. Assim, vai configurar a abertura para o diálogo e para o conhecimento construído coletivamente. Isso é muito importante porque a equipe precisa trabalhar unida para a melhora do paciente, para a evolução do paciente. Isso é muito importante porque estimula o trabalho em equipe, porque o médico não trabalha sozinho, trabalha assim com a equipe. Isso estimula ainda mais esse trabalho. Ele vai criar uma nova relação entre os serviços e os profissionais. Boa tarde, professora. Meu nome é Mariana Portela. Vou falar um pouco sobre gestão de trabalho e cumprimento de demandas. O apoio matricial, ele tem o objetivo de criar relação entre serviços e profissionais. A equipe referencial, ela tem o objetivo de condução dos casos inscritos no cadastro, além de ser independente de cada objetivo. Cada equipe referencial fica especializada em algum caso diferente. Por exemplo, a equipe referencial de casos de DST é diferente de pacientes com casos oncológicos. Todos os aspectos são comandados através das normas, protocolos, negociações de certas pessoas específicas envolvidas e também sempre vai estar incluso os princípios éticos do SUS. O apoio matricial sempre vai tentar criar uma relação direta e efetiva entre os sujeitos envolvidos e os profissionais de saúde, além de buscar formas de comunicação ativa, personalizar o sistema de referência e contra-referência e o contato direto entre a equipe referencial e o especialista que serve de apoio nos casos. Dessa forma, vai acabar alterando a função das centrais de regulação, que vão ficar responsáveis apenas pelos casos de urgência. Existem duas formas de manter efetiva essa relação entre a equipe referencial e o profissional apoiador. A primeira forma é com reuniões periódicas para que se tenha uma discussão correta dos fatores e tenha disposição de ideias. Essa reunião é realizada semanalmente, mensalmente, periodicamente. E a segunda forma em casos que são muito urgentes e não é possível se reunir, organizar outros métodos de comunicação, como, por exemplo, contato direto ou contato telefônico, exatamente. Em outro nível de demandas, também surgem muitos casos de conflito devido à falta de comunicação entre o paciente, efetivamente, e os profissionais de saúde, tornando difícil a comunicação. Porém, esse problema só pode ser resolvido se os gestores, o grupo de apoio e a equipe, além dos sujeitos envolvidos, se tornarem dispostos a realizar mudanças efetivas. Levando em consideração isso, tem a importância de uma forma realmente efetiva de comunicação, além do compartilhamento de ideias e informações, sendo a obrigação do apoio matricial fazer parte de um conjunto de estratégias de democratização institucional para que se tenha realmente o cumprimento ideal das demandas.